Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Wagner Santiago, sou professor e coordenador do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Estou hoje aqui para trazer o mestre Douglas Couto para falar sobre o efeito térmico em estruturas massivas de concreto devido ao calor de hidratação do cimento. O Douglas ele tem graduação em Engenharia Civil na Escola de Engenharia de Piracicaba, ele tem mestrado em Engenharia de Estruturas na Universidade Estadual de Campinas. Ele atualmente é doutorando em Engenharia de Estruturas também na Universidade Estadual de Campinas, sendo também professor da disciplina de Patologia, Recuperação e Reparo de Estruturas de Concreto na EPUSP, né, na Escola Politécnica da USP, no programa de Engenharia Civil. E ainda ele é consultor e sócio-diretor na PhD em Engenharia, né, que foi a primeira empresa aí que eu tive a oportunidade de trabalhar, e lá no passado eu tive a oportunidade de trabalhar junto com o Douglas nela. Antes de passar a palavra para ele, eu gostaria aqui de agradecer a sua disponibilidade, né, em compartilhar com a gente o seu conhecimento e dizer que é uma honra recebê-lo aqui para esse bate-papo, tá bom? Tá com você a palavra, Douglas. Eu que agradeço o convite, Wagner. Bom saber de você aí, que você está bem, está dando aula agora. Então, vamos falar um pouco aí da experiência que a gente tem nessa área, né? Vocês conseguem ver minha tela? Conseguimos, sim. Tá na coisa. Então, a gente vai falar um pouco, né, do que foi a minha pesquisa de mestrado, né, e um pouco também do que é o nosso dia a dia, né, aqui no escritório, uma das atividades nossas, né, que é a avaliação de estruturas massivas, né, em concreto armado, enfim, concreto protendido, seja qual aplicação for, né, e dar um pouco desse horizonte, né, que normalmente é um tema que o pessoal acha que está muito restrito a barragens, né, em estruturas especiais, e hoje em dia a gente tem visto que não é bem assim, né, esses problemas têm estado cada vez mais perto, né, da gente, em obras não tão grandes, né. Então, eu gostaria de falar um pouco, né, com vocês sobre o que é o concreto massa, né, ou o concreto massivo, né? Então, eu coloquei algumas imagens aí, né, de um bloco de fundação aí de grandes dimensões, né, uma barragem, uma fundação, né, um radier estaqueado, que, por coincidência, né, é o radier do Burj Khalifa, né, e aqui uma imagem, né, renderizada no modelo de avaliação térmica computacional, né. Então, o que é concreto massa, né? Enfim, com base nisso aqui, né? A gente já tem uma noção do tamanho da estrutura, né? Então, a partir do momento que eu tenho que tomar precauções, né, para conter a temperatura originada pelo calor de hidratação, a minha estrutura passa a ser um elemento de concreto massa, né? E por que acontece isso, né? O concreto, a gente sabe que é a mistura em proporções adequadas, né, do cimento, que é o ligante, dos agregados, né, pode ser agregado graúdo e miúdo, e da água. Né? Eu posso ter também aditivos, adições, né, enfim, mas basicamente o cimento é a composição desses três primeiros itens aqui. Né? O concreto, né, tem o insumo principal, que é o cimento. A gente tem registros aí já de uso de cimento mais primitivo, né, no ano 126 depois de Cristo, né, o Panteão de Roma, acho que foi a primeira estrutura que usou um tipo de pozzolano, né, uma cúpula de concreto simples. A gente não sabe depois por que esse concreto não evoluiu, ele acho que parou um pouco na história, né? E depois a gente teve, né, na era pós-romana, a descoberta do cimento Portland, pelo Joseph Aspdin, né, que patenteou o cimento Portland em 1824, né, na cidade britânica de Leeds. O nome Portland porque o Joseph Aspdin achou o aspecto do cimento muito parecido, né, com a cor das rochas da ilha de Portland, na Inglaterra. Né? Então, por isso que tem esse nome. E da onde vem o cimento Portland? Né? Todo mundo conhece, já viu o cimento, mas a gente precisa entender um pouco do processo de produção do cimento para entender a questão da temperatura, né, que está intimamente ligada ao seu processo de produção. Né? A matéria-prima do cimento, né, rocha calcária, basicamente, pode ter argila, né, os materiais silicosos, alumínio, óxido de ferro, e o processo de produção, né, ele vem de uma moagem inicial, seguido de uma queima,
né, a elevadas temperaturas, que podem chegar a 1.400, 1.500 graus Celsius, né? Depois há uma mistura com a gipsita, né, o CaSO4, que é o que controla a pega do cimento, e depois uma moagem secundária, para eu obter aquele pó fino que a gente conhece, né, como cimento. Então, basicamente, a gente tem aqui a jazida de rocha calcária, essa rocha é extraída, ela vai para um britador, né, tem uma moagem grosseira, depois eu faço aqui o depósito, né, do calcário moído e é misturado com argila, depois isso vai para um moinho secundário, né. Após esse moinho, isso vai para um silo de mistura crua, onde a argila e o calcário mais fino é remisturado, depois isso vai para um forno rotativo, onde tem aqui as altas temperaturas, ou seja, é injetada uma alta carga de energia, né? Isso aqui é o processo mais importante do processo de produção, né? Onde eu estou injetando muita energia térmica para calcinar esse material, né? E aí eu vou obter o clinker, né? O clinker Portland, onde eu vou misturar depois com a gipsita, né? Para fazer o controle de pega desse clinker. Eu posso ter cimento com mais gipsita, menos gipsita, posso colocar aqui mais adição, menos adição, e aí vou ter meus tipos de cimento, CP2, CP3, CP4, CP5, enfim, né, dependendo dos níveis de adição que eu colocar aqui, né. Depois isso vai para uma moagem final, né, que é o moinho de cimento, e para o silo, e é ensacado, né, ou distribuído a granel a partir desse ponto aqui. Então esse é o processo de produção do cimento. Composição química básica, né? Vou ter aqui o silicato tricálcico, silicato dicálcico, aluminato tricálcico e o ferroaluminato tetracálcico, né? Então, basicamente, eu vou encontrar esses caras aqui dentro, né, da composição no meu cimento, né? Então, na química do cimento, né, a gente usa de simplificar a nomenclatura desses compostos químicos, né, chamando os óxidos de cálcio com a letra C, né, os silicatos aqui com a letra S, aluminato de A, e os óxidos de ferro com a letra F. Né? Então eu tenho aqui o meu C3S, né, se vocês procurarem na literatura de cimento, vocês vão ouvir falar muito disso, C3S, C2S, C3A, C4AF, né, que nada mais são do que esses compostos químicos. Né? E, obviamente, a água, né, que é o H, né, e os sulfatos, né, o SO3 aqui, que é um S com a barrinha em cima, para diferenciar dos silicatos. Compostos secundários, que podem surgir no cimento, né, óxido de magnésio, né, titânio, manganês, potássio, enfim, toda a sorte aqui de compostos alcalinos, né, e desses compostos alcalinos eu tenho que destacar dois especiais aqui, né, o óxido de potássio e o óxido de sódio, né, que são os álcalis mais fortes aqui do cimento, né, que são responsáveis aí pela alcalinidade mais forte e que podem, no futuro, aí, reagir, né, com agregados, né, e formar reações aí, álcalis agregados. Né. Depois que eu tenho o cimento Portland, né, eu vou usar ele no concreto. Então, a reação básica de hidratação que eu tenho no cimento, quando eu misturo ele com a água, eu vou ter uma reação química de hidratação, né? Esse grão muito pequeno vai absorver a água, a água vai fazer a reação química que vai gerar os produtos de hidratação, né? E desses produtos de hidratação, eu vou ter aqui a minha etringita, né? Que são aqueles cristais aciculados que formam, são responsáveis pela dureza do cimento, e a portlandita, né? O hidróxido de cálcio, que é o composto alcalino. Então, aqui a gente tem uma foto, uma micrografia, né, de cristais de etringitas formados, né, são várias, parecem agulhazinhas que se formam na hidratação e fazem são responsáveis pelo processo de endurecimento. Então, eu tenho o que aqui nessa reação química? Eu tenho inicialmente um composto químico em alto estado de energia, que ele está instável. Lembrem que a gente adicionou muita energia térmica na produção desse pó. E a hora que eu coloco água, essa reação química vai tender, né, a passar para um estado de baixa energia, né, para eu obter um composto estável, né, que é o meu cimento em estado sólido, né, endurecido. E esse processo, né, ele vem com alta liberação de calor. Toda aquela energia que eu injetei no processo de produção de cimento, ele devolve
né, na forma de calor. Né? Então, voltando àquela pergunta, o que é o concreto massa, né? São elementos onde essa liberação de calor passa a ser importante. Né? Se eu concreto um elemento pequeno, né, uma viga pequena, uma laje, né, eu não vou ter tanta concentração de calor quanto, por exemplo, um bloco de fundação, que eu tenho muita quantidade de cimento e, consequentemente, eu vou ter muita quantidade, muita liberação de energia. Né? Então, concreto massa, a definição clássica de diversos autores baseada no ACI 207, norma americana, é qualquer peça de concreto com volume ou dimensões suficientemente grandes para que seja necessário se adotar meios de controle quanto ao calor oriundo da reação exotérmica de hidratação do cimento. Né? Então, a gente tem aqui um exemplo de umas primeiras obras, né, onde se teve essa preocupação de controlar o calor e hidratação do cimento, e por conta dessa obra foram desenvolvidas diversas metodologias, né, muitas teorias, né, que é a Hoover Dam. Né? A Hoover Dam foi um grande laboratório para os engenheiros de concreto no desenvolvimento dessas teorias de controle de temperatura do concreto. Então, se a gente imaginar um sistema diabático, né, onde eu não tenho perda, né, de calor, fazer um raciocínio bem simplista, né, hipotético, se eu tiver um bloco de concreto no espaço suspenso por um fio, vai haver liberação de calor, né? Essa liberação de calor vai aquecer o meu elemento e, consequentemente, isso vai gerar uma expansão. Né? Tudo aquilo que a gente aquece, né, expande. Né? Eu tenho um maior espaçamento entre as moléculas por conta dessa transferência de energia. Então, eu vou ter a expansão desse elemento, ele vai aumentar o seu volume, obviamente, né? E depois, né, quando eu tiver a redução da temperatura, né, troca de calor, isso vai voltar ao seu volume original, né, sem maiores preocupações. Né? Ocorre que a gente não tem essa situação hipotética, né, na vida real. Né? Um bloco de fundação, por exemplo, ele vai estar colocado sobre o solo, né, ou restrito aqui por estacas, né? Eu não tenho ele livre, né? Ele não vai deformar de forma livre. Então eu tenho pelo menos uma restrição interna, né? Onde num primeiro momento esse bloco tende a se expandir, né? Essa expansão por ação e reação vai gerar tensões de compressão na sua base, né? Depois eu vou ter uma acomodação, obviamente, por fluência, e eu vou começar a ter troca de calor com o ambiente, e isso vai se contrair. Nessa fase de contração, novamente por ação e reação, vão surgir tensões de tração internas aqui no meu bloco e, consequentemente, fissuras. Tem também a questão de restrições internas, né? O próprio elemento, né? As regiões periféricas trocam calor com o ambiente de forma mais rápida do que a região central, né? Então eu tenho uma região do meu elemento em equilíbrio térmico, já iniciando uma contração, enquanto outra região ainda está expandindo. Né? Então isso gera gradientes de tensões internas e, consequentemente, gradientes de deformação, né? Onde vão também me gerar fissuras. Né? Hoje, né, as obras da atualidade estão demandando elementos de fundação cada vez maiores. Né? Nós estamos sendo obrigados a construir prédios cada vez mais altos, né? Estruturas cada vez mais robustas, enfim, né? E isso está demandando, né, elementos de fundação de grandes volumes, né? Não só de fundação, né, mas de todo tipo. Então aqui a gente tem um exemplo, né, de um edifício aqui em São Paulo, não é um edifício tão alto, mas por conta da sua geometria, todos os pilares tiveram que ficar muito concentrados, isso acabou gerando a fusão de todos os elementos de fundação numa única sapata. Né? Então eu tenho aqui um elemento de 840 metros cúbicos que é responsável pela fundação de todo esse prédio. Né? Outro exemplo aqui é um dos prédios mais altos do mundo na China, Shanghai Tower, que tem a maior fundação já concretada até hoje, né? 61 mil metros cúbicos. Né? Um único bloco para todo esse prédio aí. Essa outra torre aqui em São Paulo também, né, que tem um bloco hexagonal, né, com todos os pilares. E não só pilares, né? A gente tem aqui o exemplo desse edifício em São Paulo, né, um edifício icônico aqui na Avenida Brigadeiro Faria Lima, né, onde era um dos últimos terrenos disponíveis para construção,
E esse terreno foi vendido com uma condição, de que essa pequena casa que está aqui embaixo, né, uma casa histórica, né, da época dos bandeirantes, ela não fosse demolida e ela tivesse acesso e fosse visível através da avenida, né? Atendendo esse requisito, poderia ser construído qualquer coisa aqui. Então, para ter um aproveitamento adequado desse terreno, né, a arquitetura pensou em erguer duas torres e ligar essas duas torres com essa ponte aqui, onde foram construídos mais 15 pavimentos em cima. Então, tem um vão de 40 metros aqui, né, e esse vão de 40 metros sustenta 15 pavimentos, né, e a sustentação é feita por 4 vigas, né, 4 vigas protendidas, né, um volume, cada uma, em torno de 750 metros cúbicos. Então, não é um elemento de fundação, né, são vigas, mas se teve a preocupação de controlar a temperatura, porque a dissipação de calor nesses elementos também ia ser muito, muito complicada, né? Tem elementos aqui de 2,5 metros por 6 de altura, então isso já gerou-se um grande problema. Então, basicamente, nesses elementos, né, é feito o controle da temperatura inicial do concreto. A concretagem é feita com gelo, a gente vai ver mais para frente o porquê do gelo do concreto, né, e o controle de temperatura inicial ele precisa ser feito, né, o concreto ele tem que ser lançado a uma temperatura pré-determinada para que eu não tenha um pico de temperatura muito alto. Aqui, o concreto chega a 13 graus, por exemplo, no recebimento, né? Só dele passar na tubulação ele já ganha aqui alguns graus, já está em 18 lá no elemento. Né? Aqui, para vocês terem uma ideia do tamanho da viga, né? Eu espero que o pessoal tenha saído a tempo aqui do concreto, né? Porque era muita armação, um escoramento, né? E aqui depois da concretagem, né? Uma viga protendida, né? Uma viga não, né? 4 vigas protendidas. E aqui depois da retirada do escoramento. As questões que estão intimamente ligadas a esse controle são a fissuração, né? Consequentemente a estabilidade, questões de durabilidade, né? E também sustentabilidade. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de fissuras devido a restrições internas, né, no concreto. São fissuras aí normalmente de grande monta, né, aberturas bem pronunciadas. Aqui, para vocês terem uma ideia, é um bloco de fundação que não é tão grande, cerca de 30 metros cúbicos, né, porém ele foi equivocadamente concretado com cimento tipo CP5, né, que é um cimento mais puro, tem alto teor de clinker, e, consequentemente, foi gerado um grande gradiente térmico nesses blocos. Né. Aqui, a tipologia das fissuras que foram encontradas depois, né, fissuras bem pronunciadas, aí, quase 4 milímetros. Né? Bom, calor de hidratação, voltando lá. O calor de hidratação, então, né, recapitulando, conforme a definição aqui de Neto e Monteiro, ele é fruto da reação exotérmica e hidratação do cimento. Essa reação libera calor, pois os compostos do cimento Portland são obtidos através de processos de queima a altas temperaturas, né, e não estão em equilíbrio, né, estão, portanto, no estado de alta energia. A reação de hidratação do cimento é uma reação dinâmica, onde há uma modificação da composição dos compostos hidratados, né, no sentido de se atingir um modo de mínima energia, né, até que a reação se complete. Então, na natureza a gente tem isso, né, tudo na natureza busca um modo de mínima energia. Né, e para isso ocorrer, deve haver liberação de energia, né, pois nada se perde, nada se cria, né, tudo se transforma. Como resultado dessas reações, né, são gerados produtos expansivos, né, como a etringita, né, e também a portlandita, oriundos da formação de cristais, com consequente liberação de energia na forma de calor. Então, esse gráfico aqui, eu acho que é o que ilustra melhor o nosso fenômeno, né, e também ajuda a gente a entender o porquê de se resfriar o concreto, né, antes do seu lançamento. Em toda a concretagem, eu vou partir de uma temperatura de lançamento, né, que é a temperatura da minha mistura no estado fresco. A partir do momento que eu rompo a inércia térmica, começa a reação química, então eu vou ter um gradiente, isso começa a subir, né, até que eu atinja o pico de temperatura, ou seja, a reação cessa, e eu vou começar a ter troca de calor com o ambiente, né, para que o bloco atinja, né, o elemento atinja o seu equilíbrio térmico, até que eu vou chegar num ponto de equilíbrio. Então, nessa fase, né, na fase de resfriamento, eu vou ter um ΔT.
Esse ΔT vai ser aqui o elemento mais importante na minha análise, né? Ele vai ser responsável, né, pelas tensões que vão ser geradas aqui. Então, quanto maior for esse ΔT, maior vai ser meu nível de fissuração, né, diretamente proporcional. Então, como a gente prevê o calor de hidratação no cimento? A gente tem algumas dificuldades nessa previsão, né? A gente consegue calcular, mas para isso a gente precisa ter alguns dados de entrada, né? Como, por exemplo, a difusividade térmica dos materiais, né? É um parâmetro importante. São todos princípios da termodinâmica, né? Então, se vocês pegarem um livro de termodinâmica, esses termos aqui vão estar muito bem definidos lá, né? Então, condutividade térmica, né? O módulo de elasticidade nas primeiras idades. Eu preciso, de certa forma, simular a temperatura ambiente, que é um pouco difícil, né? O coeficiente de fluência do material nas primeiras idades é um parâmetro importante para o cálculo de tensões, né? E eu preciso determinar com alguma exatidão também qual é o meu grau de restrição. Por exemplo, eu construir um bloco, uma sapata sobre areia, é diferente de eu fazer sobre rocha, e também é diferente de eu fazer com estaca, né? Cada tipo de base, né, vai me gerar um nível de atrito e também vai gerar um nível de restrição. Então, isso é um grau de dificuldade bastante determinante aqui no cálculo das tensões. Então, não é uma determinação fácil, né, e precisa, muito devido à dificuldade da obtenção desses dados de entrada, né. As variabilidades de dosagem, né, que a gente sabe que a dosagem do concreto ela tem variabilidade, né, não é um processo muito preciso, né, grosseiro, às vezes entra um pouco mais, um pouco menos de cimento na hora da pesagem, isso influencia bastante, né. E o ambiente, que eu não tenho controle nenhum sobre o que acontece na natureza, né. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente costuma ter gradiente térmico durante um dia de quase 20 graus, né, isso é um desastre com a concretagem de grandes volumes, né, que começa numa situação muito quente e depois está muito frio, né, ou vice-versa. Como a gente evita esse calor excessivo? Vamos imaginar o seguinte, né, fazer um raciocínio para a gente descobrir como que se calcula essas tensões de origem térmica, né, um exemplo hipotético aqui. Eu tenho aqui um FCK, um concreto com FCK de 30 megapascal, né, posso estimar aí de forma grosseira a resistência à tração em mais ou menos 10% do FCK, 3 megapascal. Vamos impor que a temperatura ambiente seja, por exemplo, 25 graus. Né? O módulo desse concreto, vou adotar ele constante 20 megapascal. Coeficiente de dilatação térmica do concreto, coeficiente de norma, né? 10 a menos 5 graus Celsius. Um traço de concreto onde eu tenha 300 kg de cimento por metro cúbico. Né? O rendimento térmico desse cimento ele é da ordem aqui de 0,1 grau Celsius por quilo por metro cúbico. Então, com esses dados, eu consigo calcular a elevação adiabática, né? 300 quilos vezes 0,1, vai me dar um ganho, né, de 30 graus Celsius. Ou seja, a elevação adiabática, ela independe do que eu faça. Ela sempre vai existir e sempre vai ser um delta constante. Ela é função unicamente do consumo de cimento, da quantidade de cimento que eu tenho e do tipo de cimento. Né? Esse delta eu não tenho como fugir dele. Vamos estimar aqui o meu grau de restrição igual a 1, né? O coeficiente de influência também igual a 1, né? Eu não tenho como determinar, então eu vou assumir que ele é 1. E o cálculo de tensão vai ser dado por essa expressão aqui, né? Tensão vai ser igual ao módulo vezes coeficiente de dilatação térmica, vezes o ΔT, vezes o grau de restrição, vezes o coeficiente de influência. Então, numa hipótese A, onde eu lanço esse concreto aí a uma temperatura ambiente temperatura do concreto, tá? De 30 graus, que é muito fácil disso acontecer, até mais, né? Porque às vezes a temperatura do cimento no estilo está em torno de 70 graus, né? Quando acaba de chegar da moagem. Eu estou assumindo aqui 30 graus, eu vou ter um ΔT máximo, né? Que vai ser esse ganho aqui menos a temperatura ambiente do que 30 graus, que foi a minha temperatura de lançamento, mais o ganho adiabático, que foi 30 graus aqui, então 30 mais 30, 60, menos 25 graus da temperatura ambiente, o meu ΔT igual a 35 graus. Né? A tensão gerada por 35 graus de gradiente vai ser módulo, né, 20.000 megapascal,
vezes coeficiente de dilatação térmica, vezes ΔT, vezes restrição, vezes fluência. Cheguei numa tensão de 7 megapascal, ou seja, mais que o dobro da tensão resistente do concreto. Agora uma hipótese B, né? Em vez de lançar 30 graus, né, eu consegui colocar gelo no meu concreto e baixei a temperatura de lançamento para 10 graus. Eu vou ter o mesmo ganho adiabático. Notem bem que o ganho adiabático ele é sempre constante, tá? Ele depende do rendimento térmico do cimento e do consumo, ou seja, 30 graus. Só que em vez de somar com os 30 lá da hipótese A, eu vou somar com 10, ou seja, o pico de temperatura da hipótese B, sair de 10 graus, vai ser 40, né? 30 mais 10, 40, menos 25 do ambiente, o meu ΔT caiu de 35 para 15. Então, a nova tensão aqui com 15 graus, né, calculada, fica em 3 megapascal, ou seja, numericamente igual à resistência à tração do concreto. Ou seja, a minha temperatura de lançamento precisa ser menor do que 10 graus para que eu não tenha problema de fissuração nesse concreto. Raciocínio bem simples, tá? Só para a gente entender como funciona essa dinâmica, né? E agora falando um pouquinho dos parâmetros, né? O que é o coeficiente de dilatação térmica do concreto, né? O coeficiente de dilatação térmica do concreto é uma propriedade, né, que depende basicamente do tipo de agregado com qual esse concreto ele é produzido, né? Então eu posso ter aqui, dependendo do meu agregado graúdo, miúdo, né, vários coeficientes de dilatação térmica. O coeficiente de norma, ele tenta pegar um caso geral, né, onde eu estou mais ou menos coberto aqui em todos os casos, né? Então a norma brasileira adota 10 a menos 5. O grau de restrição, né? Existe uma estimativa do grau de restrição da norma americana, né, da CI 207. Não é uma estimativa precisa, tá? Isso aqui foi desenvolvido por Roy Carson, né, na época da construção da Hoover Dam, né? Então isso aqui ainda carece um pouco mais de calibração, mas é o que nós temos hoje para trabalhar. Então se usa o grau de restrição com o KR como sendo uma relação, né, entre a largura e a altura, né? Então, à medida que eu vou aumentando a altura do meu bloco, né, em relação à largura, eu vou escolher aqui a curva onde eu estou. E à medida que eu subo, né, que eu vario a altura, eu vou ter a variação de tensão. Então, a tensão vai ser mais alta na base, onde eu tenho contato aqui com o meu elemento de restrição, até que eu chego a zerar lá em cima no topo, né, no caso da restrição externa. Então, é dado por esse ábaco aqui. Então, aqui, recapitulando os dados de entrada, né, elevação adiabática, eu consigo calcular com base no cimento e no consumo. Coeficiente de dilatação térmica linear, eu posso tirar da norma. Calor específico dos materiais é fácil de saber, né, isso tem literatura. A difusividade também, né. Agora tem alguns dados aqui que estão separados que são um pouquinho mais difíceis, né. Capacidade de deformação e atração, por exemplo, eu preciso fazer um ensaio. Resistência à tração, né? Eu posso assumir o valor de norma, mas não necessariamente é aquele número, né? Que depende de várias outras variáveis aqui. Modo de elasticidade e coeficiente de Poisson nas primeiras idades, tá? É diferente daquele módulo de norma, né? Que é módulo a 28 dias. Né? Coeficiente de fluência, depende do ensaio muito complicado, que no Brasil, acho que só 2 laboratórios fazem. Então, bem complicado também. E o grau de restrição, que é aquele ábaco lá, mas ele ainda não é um consenso muito bem quisto na comunidade técnica, né? Então, com isso a gente diz que não é uma análise muito simples de se fazer, né? O raciocínio é simples, mas a análise completa ela é um pouquinho complicada por conta da dificuldade de obtenção desses parâmetros. Além das fissuras, né? Esse foi uma primeira abordagem do problema, né? A gente tem mais problemas ainda quando a gente lida com altas temperaturas nas primeiras idades do concreto. A gente tem a chamada formação de etringita tardia, né? A DEF. Comentei com vocês que a etringita é um cristal formado nas primeiras idades, né? Quando eu tenho a reação de hidratação. E ela é basicamente um composto de sulfato, né? Hidroxilas, né? E o C6A, né? Aluminato, cálcio,
sulfato e água, né? Só que esse é um composto, né, altamente instável quando exposto a temperaturas acima aí de 65, 70 graus, né? E quando isso ocorre nas primeiras idades, né, há também a dissolução desse cristal. Aqueles cristalzinhos se dissolvem, né? E eu vou deixar sulfato, né? Esse cara aqui livre dentro do meu concreto. O que que isso significa, né? Eu deixar sulfato livre dentro do concreto, né? O sulfato livre, ele é responsável por uma reação química que está na norma NBR 6118, que é o ataque por sulfato, né? É uma reação expansiva. Esse sulfato livre ele vai reagir com água, né? E vai formar uma nova etringita, né? Vai formar novos cristais. Só que esses cristais vão se formar numa fase onde eu não tenho mais espaço para que eles expandam, né? Então vai ocorrer a fissuração por conta dessa formação. É como se fosse uma reação álcali agregado, né? Então, aqui de 65 graus até 80 graus, eu tenho aí a dissolução da minha etringita, né? Então, quanto maior a temperatura, né, mais crítico vai ser para essa reação química. É uma reação que ocorre com o tempo, né? Depois de 5 anos ali, mais ou menos, que eu vou começar a ter interação com a água, que esses cristais novos vão se formar. Então, é um ataque interno por sulfato, né, que resulta da formação da etringita diferida. Uma ação expansiva. Esse fenômeno é potencializado por temperaturas acima de 65 graus, né? Alguns autores mencionam 70 graus, mas o fato é, nessa fase entre 65 e 70, eu tenho o início da dissolução e isso ocorre até mais ou menos uns 80 graus. Em 80 graus eu tenho 100% da etringita dissolvida. Então, é um gradiente que varia de acordo com a temperatura. Então, eu vou ter aqui o sulfato, né, mais o C3A, né, lembra que eu separei ele aqui, né, ocorre a separação química desses elementos. Então, vai ter sulfato, um aluminato, mais o hidróxido de cálcio, que eu tenho abundância no concreto, mais a água, e aí eu vou ter nova etringita formada. Essa etringita vai se formar aqui perto entre a pasta e o agregado, né, e vão ocorrer fissuras em toda a minha estrutura, né? Então, para que isso ocorra, eu tenho que ter porosidade para a água penetrar, presença de água, né, e a fonte de sulfato tardio. Se eu tiver, por exemplo, uma estrutura estanque, onde não tenha contato com água, nada vai acontecer. Mas, porém, né, ocorre que esse tipo de estrutura normalmente eu tenho aonde? Tem barragem, né, bloco de fundação, e aí eu não tenho como livrar do contato com a água. Então, a gente precisa mitigar esse efeito na execução, né, garantir que o meu pico de temperatura não chegue aí nessa fase de 70 graus, né, enfim. Princípios físicos, né, envolvendo problemas térmicos. Termodinâmica, né? Troca de calor remete o quê? A equilíbrio térmico, né? Lei zero da termodinâmica. Se dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro, né, então eles estão em equilíbrio térmico entre si. Tudo, né? Se a gente encosta um corpo mais frio, né, que tem pouca energia, num corpo quente, que tem mais energia, o que vai acontecer? Vai haver migração de energia, do mais quente para o mais frio, né? O frio, na verdade, é a ausência de calor, até que os dois corpos fiquem em equilíbrio, ou seja, na mesma temperatura. Aí não tem troca, né? Não tem gradiente térmico. Isso é governado pela lei de Fourier, né? Então, transferência de calor, né? É energia térmica em trânsito, devido a uma diferença de temperatura. Então, sempre que eu tenho diferença de temperatura, eu vou ter fluxo térmico, né? Fluxo de calor de um lado para o outro. Isso vem através da lei da condução de calor de Fourier, né? Que é dado por essa equação aqui, onde esse Q, duas linhas aqui, né, vai ser o fluxo de calor em Watt por metro quadrado. O K é a condutividade térmica, né, que é em Watt por metro por Kelvin. E aqui eu tenho a derivada, né, o gradiente de temperatura, né, dt dx, na direção considerada. Então é um problema basicamente direcional, né, problema de integral e derivada de fluxo. Os modelos de previsão, né, que a gente tem hoje, numéricos, né, de geração de calor, são o método de Schmidt, é um método tabular, né, bastante preciso, mais adequado apenas a elementos de camadas iguais, né, o método de Carson também, desenvolvido por Roy Carson, na ocasião da construção da Hoover Dam.
aqui dá para fazer, por exemplo, no Excel, né, na mão mesmo também. Posso fazer isso via métodos de elementos finitos, né, aplicando a equação de Fourier. Né, e também posso fazer uso do método da maturidade, né, que é hoje, acho que um dos métodos mais precisos, né, para fazer essa interação, associado aqui também ao método de Fourier, né, que aí esse método baseado na equação de Arrhenius, né, de Nurse-Sol. E análise de tensão, posso fazer via métodos de elementos finitos. Bom, método de Schmidt, né, só para vocês entenderem como é, né, é dado por essa equação aqui, onde eu considero a temperatura do elemento de volume considerado, ou seja, eu considero um elemento de volume infinitesimal, por exemplo, T, né, o tempo, a coordenada na direção do fluxo, delta a difusividade térmica do concreto, e T a elevação adiabática da temperatura no elemento de volume. Então, na verdade, eu estou fazendo somas sucessivas, né, desse elemento e tirando a média, né, fazendo equilíbrio térmico de um elemento com o outro. Eu posso, por exemplo, aqui ver, similarmente ao método de Carson, né, eu considero a geração de calor num elemento, esse elemento troca calor com esse segundo, ele vai dividir o calor dele com o terceiro, depois soma com a outra geração, enfim, faça um processo sucessivo, né, diferenças finitas, até chegar numa curva de geração de calor. Método de Carson, né, parecido com isso também. O método da maturidade, onde eu considero que a idade equivalente do concreto à temperatura de referência, a energia de ativação aparente, né, baseada na equação de Arrhenius, em Joule por mol, a constante universal dos gases, temperatura média absoluta do concreto durante o intervalo dt, em Kelvin, e a temperatura absoluta de referência. Né? Isso aqui é baseado, então, na teoria de Arrhenius, né, de energia química e da temperatura, o quanto ela afeta a velocidade de uma reação química. Né? Então, como o cimento é basicamente uma reação química, nessa teoria se encaixa perfeitamente. O método da maturidade, né, ele faz essa soma de temperaturas em intervalo de tempo. Né? Então, como se eu estivesse fazendo uma soma de Riemann, né, no intervalo, integrando esses pontos para chegar no histórico de temperatura do material, né, do meu elemento. Via métodos de elementos finitos, a gente pode, por exemplo, aplicar a equação de Fourier, né, aqui no caso tridimensional, por exemplo, onde eu vou usar a massa específica do concreto, calor específico, né, as temperaturas nas três direções, o tempo, que vai ser a minha taxa de geração interna de calor por unidade de volume. Então, isso aqui pode vir, por exemplo, das outras aplicações que a gente viu. E aí eu vou usar a condutividade térmica do concreto para gerar os fluxos de calor. Né? E aí, em cada nó do meu elemento, eu vou gerar a minha troca de calor. Né? No caso aqui, na forma matricial, né? A mesma equação escrita como matriz. Vou usar um elemento finito de, no caso aqui, 8 nós, né, e 1 grau de liberdade só, que é só a temperatura que me interessa, então não preciso ter mais que 1 grau de liberdade. Acaba sendo uma análise relativamente simples, né, do ponto de vista de recurso computacional. Aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo, né, de uma estrutura simulada, né, uma barragem simulado em elementos finitos, onde eu faço a concretagem em camadas, né, variação do tempo, e a troca de calor entre camadas, até que se atinja o equilíbrio. Né? A gente vê a periferia começa a esfriar, enquanto o núcleo ainda tem carga térmica. Então, hoje isso é perfeitamente simulável, né? Usando aí equações de fluxo de calor, enfim. Dá para fazer bastante coisa, né, do ponto de vista térmico. Aqui eu vou mostrar para vocês rapidamente um estudo de caso, né? Uma obra aqui em São Paulo, né? Aqui da cidade, onde foi construída uma sapata de aproximadamente 700 metros cúbicos, FCK de 40 megapascal, 3,5 metros de altura, 20 de largura, 10 de comprimento, 771
metros cúbicos, né, apoiada sobre rocha. Né? Aqui um traço com cimento tipo CP3, né, com 380 quilos por metro cúbico de consumo. Também tinha sílica, né, que é um substituto de cimento, né, nesses traços. Normalmente é recomendável se usar cimento tipo CP3 ou CP4, que tem menos clinker, né, e ainda substituir uma parcela por sílica, né, para eu não ter tanto clinker aqui contribuindo no rendimento térmico. E ele foi lançado, esse traço, né, numa temperatura máxima de 18 graus Celsius. Né. Aqui é como foi feita a concretagem, né, duas camadas, né, uma de 1,10 m, outra de 2,40 m. Foi feito por questões executivas. Né. E aqui os pontos onde foram instalados aqui sensores para medir a temperatura, né, os termopares, né, durante a concretagem. Normalmente o controle é feito por esses termopares aqui, né, tipo K, que é um elemento de cromo alumínio, ele é inserido lá no ponto onde eu quero medir a temperatura e conectado a um coletor de dados, né, que está dentro dessa caixinha aqui, né, contra eventual chuva, enfim, isso fica direto lá na obra, né, por vários dias, e vai tirando a leitura, né, uma leitura a cada meia hora, a cada uma hora, né, para construir depois o histórico, né, de temperaturas desse concreto. Aqui está o modelo de elementos finitos que foi feito, né? E essa curva aqui é a previsão numérica, né? Esse dado aqui foi tirado do software de elementos finitos, né? Onde foi previsto para a primeira camada um pico de 56 graus, né? E para a segunda, naquela configuração, um pico de 67,2. Então estava dentro ali entre os 65 e os 70, que a gente fixa como limite, né? Então aqui a gente tem a imagem, né, do software, né, das isocurvas de temperatura, no corte central do bloco. E aqui a gente tem os dados dos termopares, né? Aqui já é dado de campo mesmo, né? Onde o pico aqui, 66,5. Então você vê que a simulação é bem precisa, né? Eu previ 67 e deu 66, né? Então está bem próximo da realidade. E aqui uma comparação entre as curvas, né? A gente tem aqui comparação entre a curva, essa curva cheia seria temperatura máxima na primeira camada, né? Previsão não, foi a temperatura obtida, né? Essa linha tracejada mais grossa é a linha do modelo de elementos finitos, você está muito próximo. E essa linha pontilhadinha mais fininha é o método tabular de Schmidt, né? Então, os métodos estão mais ou menos coerentes com a realidade. Né? E aqui a segunda camada, né? A gente vê que tem uma aproximação muito grande do medido, né? Que é essa curva que está interrompida aqui, né? Porque a gente não deixa o termopar muito tempo, né? A obra precisa seguir, então depois de uma semana ele é retirado. A gente vê que o pico aqui a gente está muito próximo, né? Até com uma folguinha de segurança aqui. Né? A gente nota também, como eu disse, que o método de Schmidt não é adequado, né? Os métodos tabulares não se adequam a elementos de camadas distintas, né? Precisa ter camadas iguais para eles terem uma aproximação razoável. Né? E é isso, basicamente. Eu acho que tentei passar mais ou menos para vocês a ideia e os conceitos básicos. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Então, agora que o Douglas encerrou a apresentação dele, né? Quem tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, é só compartilhar aqui no chat. Eu acho que a professora Anaílde, aqui do nosso colegiado, ela também está aqui, ela trabalha com essa parte de estudo térmico. Se ela quiser fazer alguma consideração ou colaboração aí também, eu agradeço. Uhum. Enquanto o pessoal Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Douglas, eu sou a professora Anaílde, que o professor Wagner acabou de falar. Quando ele me falou que você ia falar desse tema, tocou na minha ferida, né? Eu passei praticamente 7 anos estudando isso, no mestrado e doutorado, e concordo com você que não é um tema muito fácil, não é tão simples de analisar quanto todo mundo acha, e também infelizmente, eu vejo que muita gente não leva em consideração ainda, né? E aqui no Nordeste, eu acho que ainda é mais crítico ainda, né? Se a gente pensar que a gente tem temperaturas muito mais altas do que vocês aí em São Paulo. Agora, eu fiquei com uma dúvida, algumas questões. Vocês fazem essa
análise de temperatura, eu vi que você mostrou as formulações e de tensões. Como vocês fazem? Vocês utilizam algum programa específico para isso? Sim, sim, a gente usa, eu basicamente uso várias aplicações, né? Desde o Excel, né, até aplicação de elementos finitos, tipo Abacus. Existe um software dinamarquês muito bom, que ele é exclusivamente para análise térmica, que chama Bforecast. Eu acho que Então, esse é que o Selmo Cooperman que usa, né? sim, Eu inclusive acredito que... o meu mestrado eu fiz com base nele, a gente usa ele bastante aqui no escritório, né? Mas eu procuro também usar outras aplicações até para fazer benchmark, né, avaliação. Realmente, assim, concordo com você, para mim fazer essas simulações de temperatura, de tensões, eu tive que usar desde o Excel, eu não usava o Abacus, eu usava o ANSYS, uso, né, ainda o ANSYS, Abacus, Excel, MATLAB, Uhum. MathCAD, tudo que é de programa numérico aí a gente usa basicamente. Mas aí eu fiquei com dúvida no seguinte, você mostrou lá numa equação lá no início, não no início, né, que aí você falou do módulo de elasticidade e você disse que considera o módulo constante para fazer a Não, simulação de tensão. Eu é. entendi mal. Porque assim, Uhum. quando eu fiz as minhas análises, eu quero que eu fazia? Eu fazia análise de temperatura com o ANSYS, mas a parte de tensões eu tive que fazer analiticamente, utilizando esses softwares, fazendo programação para inserir curva de fluência e tudo mais. Só que se eu coloco minha módulo de elasticidade constante, eu não consigo obter as tensões de trações que são as que me interessam. Então eu tenho que simular também a curva de módulo de elasticidade para conseguir obter as tensões corretamente. Pelo Exatamente. menos. Lá atrás eu falei que era um raciocínio simplista, né? Se a gente fizesse a conta pelo módulo final. Mas, na verdade, a gente precisa construir o histórico de módulo, né? Escrever essa Isso. curva e inserir isso no modelo. Normalmente, eu costumo construir esse histórico de módulo, né? Óbvio que eu me baseio ou em algum ensaio, ou no módulo a 28 dias, quando não tem ensaio, e aí eu faço a conta ao contrário, né? Também precisa amarrar isso, né, na evolução como eu uso o método da maturidade, né, eu preciso amarrar isso na evolução da maturidade. Então, Exatamente. Eu também tenho que. Eu não consegui outra forma a não ser usando o método da maturidade. uhum. Como você falou. No meu mestrado eu trabalhei, eu achei um modelo da Bélgica, né, do Gerd Schutter, onde ele fez esse histórico de módulo com um grau de hidratação. Então foi o meio que eu consegui de amarrar a evolução do módulo enfim, das propriedades elásticas do concreto ali, né, com o grau de hidratação. E com o grau de hidratação você consegue converter em tempo e tempo em maturidade. Aí dá para fazer a curva certinho. Exatamente. Até eu descobrir isso, eu sofri pra caramba, mas exatamente isso. Você fez mestrado onde, que Molly pergunta? Na Unicamp. Na Unicamp. Uhum. Ah, é na Unicamp. Não, é porque eu não estava lembrando. Mas realmente, assim, é como você falou, né? Você mostra assim, uma coisa simples que a pessoa olha, é fácil de fazer, mas não é tão simples, né? Porque é tudo amarrado, né? O grau de maturidade, amarrado com a fluência, com a idade e o tempo do concreto, que aí eles vão trabalhando junto e você tem que conseguir implementar isso e, bem, É fácil eu até sei sair na dúvida. exatamente. Mas aí vocês fazem muito isso no escritório? A gente faz bastante, a gente tem feito muito trabalho de análise térmica. Né? Que hoje, aqui em São Paulo, os blocos começam a partir de 500 metros cúbicos já. Né? Então, não, e como você falou, né? Blocos bem pequenos podem desenvolver pode. temperatura elevada e muita gente não leva isso em consideração, né? E Sim. sem contar também que, como você falou, os dados muitas vezes também são difíceis de ser obtidos para que a gente consiga obter esses resultados. Bem, era só isso, é a dúvida que eu tinha, porque da forma que você falou, né, eu fiquei meio na dúvida. Mas parabéns e obrigada aí pela sua colaboração aqui com a gente, certo? E seja sempre bem-vindo. Obrigado.
Você está sem som, Wagner. Aqui no bate-papo, o Denilson ele falou: parabéns, Douglas, pela excelente apresentação. Utilizar o gelo para redução da temperatura de hidratação do concreto é uma alternativa. Quais são as técnicas mais utilizadas para controlar a variação de temperatura? O gelo é mais fácil, né? Pelo raciocínio, a coisa mais fácil de se fazer é baixar a temperatura inicial, né? E eu uso isso com gelo, né? Através do calor latente de fusão do gelo, eu roubo o calor do cimento e consigo ter temperatura mais baixa. Mas eu posso fazer isso, por exemplo, com nitrogênio líquido, né? Já foi feito alguns pilotos aqui em São Paulo, com bastante sucesso, né? Quando eu preciso reduzir muito a carga térmica, a alternativa é usar nitrogênio. Eu posso também fazer após refrigeração, né? Por exemplo, passar uma serpentina no meu elemento, lançar o concreto e depois fazer circular água fria, né, por dentro do elemento até que a temperatura de pico ela passe, né? Isso costuma ser caro, né? Não é muito prático de se fazer, né? Só quando eu tenho elementos assim demasiadamente grandes que eu não consigo controlar só com gelo. Então, basicamente a pré-refrigeração e a pós-refrigeração que se faz, né? Às vezes até um traço com pouco cimento, né? Otimizar a dosagem para eu ter uma resistência alta com baixo consumo. Tenta fazer de tudo um pouco, né? Para chegar no melhor resultado. A Roberta está aqui digitando ainda a pergunta dela, mas enquanto isso, né, vou lançar uma questão aqui com relação a essa procura mesmo, né? Porque como a professora Naide falou, aqui no Nordeste a gente não percebe muito, pelo menos assim, na parte do interior, essa demanda, né, por estudos técnicos, e a gente está realmente cada vez mais trabalhando com edifícios altos, com edifícios que têm fundações mais robustas, né, e às vezes a gente não leva em consideração esse efeito térmico, às vezes o problema surge, depois é que vai procurar alguma coisa para fazer, para remediar, mas não é o correto, né, o correto seria antes realmente de procurar uma assessoria para tentar, né? E como você falou, ainda tem o problema da etringita, né, de ferida no tempo. Então, às vezes está o bloco bonitinho, mas daqui a 5 anos vai surgir um problema aí, parecendo o da reação álcool agregado, né? Sim, sim. A fundação é um problema que a gente enterra, né? Então a gente não vê o problema. Só vê o problema quando ele manifesta na superestrutura, né? Aí já é tarde, né? Exatamente. Bem, só uma contribuição assim, me corrija se eu estiver errado, mas você falou aí 5 anos, Wagner, pode ter estruturas que eles venham aparecer problema dependendo do volume, ela pode vir surgir problemas com muito mais tempo, viu? De um problema de concretagem. Por exemplo, uma barragem que é grande. Então, não é só em 5 anos, não. Você pode ter estruturas que vão postergar e vai ter um problema bem mais adiante. E aí, quando você for olhar, onde foi que eu errei, né? Um problema crônico, né? O professor Leandro Sanches, lá da Universidade de Ottawa, tem trabalhado bastante com a questão da etringita tardia, né? Então, eles estão até tentando prever, construir modelos numéricos para prever essas expansões, né? Porque é um fenômeno ainda que não está bem explicado do ponto de vista numérico, né? Então, assim, a gente conhece ainda pouco, não tem condição ainda de fazer um modelo preciso, né? Então, vale mais a pena se mitigar, né, prevenir do que correr o risco. E só uma curiosidade, dentro dos projetos aí que você pegou nessa linha aí de estudo térmico, qual foi o mais desafiador? Olha, estudo térmico, eu acho que foi um bloco que tinha concreto de 90 megapascal na saída dos pilares e a cabeça do bloco precisava ter os 90 também. Então era um traço muito rico, com quase 600 quilos de cimento por metro cúbico, e que estava dando no modelo quase 90 graus de temperatura. Executar isso aí foi uma coisa bem complicada. Teve que trabalhar no traço, na obra também, foi bem complicado, mas deu certo. Fico contente aí saber. A Roberta, ela colocou aqui no bate-papo, né, que aqui proximamente tem a barragem de Sobradinho, e ela fala que ainda hoje tem, ou ainda tinha, né, em funcionamento várias fábricas de gelo, né, que foram usadas aí na época da construção da barragem, né, há mais de 30 anos. É muito comum, né? Muito comum fazer fábrica de gelo junto, que
Na verdade, acho que toda concreteira tinha que ter uma fábrica de gelo lá para suprir isso, né? Eu tive recentemente, antes da pandemia, em Assunção, no Paraguai, acompanhando a instalação de uma concreteira, e eles já construíram ela com uma fábrica de gelo, né? Porque Assunção é uma cidade muito quente, né? Tem uma temperatura muito elevada, e eles têm um problema muito sério de fissuração em laje, né? Por conta desse calor. Então, eles têm que obrigatoriamente lançar os concretos lá entre 20 e 25 graus. Para conseguir isso é só com gelo. Então, o concreto já sai ou com água gelada ou com gelo mesmo. E E você para tá, conversar uma laje, uma coisinha pequena, eles têm essa preocupação com o controle de temperatura. e aqui no Brasil você está vendo as concreteiras correrem atrás disso aí ou não? Dessa Olha, atualização, não, dizer. aqui em São Paulo bastante, viu? Aqui a gente tem já, por exemplo, presença de gelo permanente, né? Você vai numa concreteira, lá já tem um caminhão frigorífico lá, porque todo dia sai concreto com gelo para algum lugar, né? Então, isso já está bem difundido aqui, né? Tudo é questão da demanda, né? Aí já tem demanda por esse concreto Tem demanda e tem consciência, né? O pessoal que compra concreto, engenheiro de obra, ele já sabe que tem que pedir, né? Às vezes ele pergunta, olha, eu preciso botar gelo nisso aqui? Ah, não sei, na dúvida põe. Vamos fazer um estudo térmico para saber. Beleza, então. Eu não sei se vai ter mais dúvidas aqui. A princípio, ninguém está digitando nada, mas eu gostaria de agradecer mais uma vez aí a sua disponibilidade, viu, Douglas? E dizer que a apresentação foi muito boa, contribui aí sem dúvida para a formação aí das pessoas que tiveram a oportunidade de acompanhar. De toda forma, ela foi gravada e aí quem puder assistir ou que precisar assistir no segundo momento vai ter essa oportunidade aí de entrar em contato, né? Porque, querendo ou Ah, não, legal. o que a gente vê a nível de graduação, né? Então, a gente tem um pouco de